conclui esse estudo das epístolas, e hoje a gente vai entrar nas epístolas de João e Judas. E é sempre bom a gente se lembrar de João como esse evangelista maravilhoso, né, que a gente conhece já de longas datas, né, de ouvir falar, mas a gente que estuda um pouco essa nossa doutrina espírita, a gente tem que lembrar de João também como essa personalidade de Francisco de Assis, né? Eu não sei se todos vocês sabem, mas tem um livro chamado Francisco de Assis, que é a psicografia acho que é de Chico, pelo espírito de Miramês, que ele faz a bibliografia de Francisco de Assis, mas no começo do livro ele tem uns capítulos que fala de João Evangelista, ou seja, ele narrando a personalidade do espírito João Evangelista, que reencarna como São Francisco de Assis, né? Então, quando Jesus chega para Francisco Bernardone, o nosso pobrezinho de Assis, e pede para que ele... Tem uma passagem linda, que ele vai visitar umas igrejas e tal, e quando ele vai ver uma igreja, ele vê um templo assim, meio em ruínas, precisando de reforma, precisando de pintura, de recuperar as paredes, essa coisa. E aí ele vê Jesus. Quando ele vê Jesus, Jesus disse: Francisco, reerga a minha igreja. Então, ele tem essa visão, e Francisco Bernardone era filho de comerciantes ricos, era rico, e ele desiste de tudo, renuncia a tudo e vai servir ao Cristo, né? Reerguendo a igreja do Cristo. E essa mensagem, Marco, quando você diz que não faz palestra, é o que recomendou Francisco de Assis aos seus discípulos, né? Vão pregar o evangelho, se preciso for, digam alguma coisa. Então, não tem palestra maior do que fazer o bem, né? Não tem palestra maior do que fazer a caridade. Então, quando você diz que está fazendo a sopa, que pega no compromisso, pega na charrua, não olha para trás, não tem palestra maior do que essa. Porque as palavras, como dizia Peixotinho, as palavras encantam, mas o que arrasta é o exemplo. Não adianta eu estar falando aqui a língua dos anjos, a língua dos homens, né? Se eu não tiver amor, eu nada farei. Já disse o apóstolo Paulo, né? Então não adianta nada disso. Então por isso que a gente tem que nos enchermos de entranhas de misericórdia. E essas entranhas de misericórdia é essa capacidade que a gente tem de exercitar o bem, de exercitar o amor. Daí o cuidado que eu falava que a gente precisa ter o tempo todo. O cuidado de ser coerente com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente prega. Se a gente vem aqui falar de humildade, de amor, de caridade, e a gente fora daqui, a gente tem uma personalidade diferente disso, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, porque é com muita propriedade que a gente repete o que dizia o apóstolo Paulo. Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, quando você tem uma conduta de vida compatível com o cristianismo, com o caminho do Cristo, sua vida não pode ser mais a mesma. Você não pode mais agir como agia. Você não pode ter mais o mesmo reflexo que você teria, porque algo de maravilhoso aconteceu aí dentro, né? Como tem uma página belíssima de Emmanuel, chamada Glória Cristã, que ele diz: algo de misterioso acontece aí dentro, na cripta misteriosa do seu coração. O filho encontra seu pai em dimensão de eternidade. Então é aquela história, Rita, que a gente falava, quando a gente encontra essa verdade, essa perspectiva maior, algo de maravilhoso acontece aqui dentro. O filho, nós encontramos o pai em dimensão, em perspectiva de eternidade. Então, essa maravilha é essa transformação da gente conectar. Porque enquanto a gente passa de porta em porta, de galho em galho, a gente não está conectado. A gente fica tentando, bota um cabo aqui, não pega, bota um cabo ali, pega, bota outro cabo ali, não funciona direito. Mas quando o cabo encaixa, a gente consegue ter imagem, ter áudio, ter vídeo, ter tudo isso, né? Tudo funciona. E o bom, Rita, é o seguinte, aqui o cabo
A conexão, ela não é a mesma para todo mundo ao mesmo tempo. O meu cabo hoje pode estar conectado aqui, na minha dimensão espírita, na minha realidade da doutrina espírita. Para outro é na católica, para outro é no... E cada um vai. E cada um vai se maravilhando com as suas verdades. Porque cada uma dessas verdades liberta. E ele acredita naquilo. E eu não posso dizer que ele está errado porque ele está enxergando com os olhos dele. Não. É a realidade que ele está vivendo naquele momento. Né? E então a gente vai seguindo com essas perspectivas todas, né? João é esse que a gente já viu, filho de Zebedeu, irmão de Tiago Maior, era primo de Jesus, né? Alguns eruditos especulam que a mãe de Jesus era Salomé, que a mãe de João era Salomé, de Jesus não, de Jesus era Maria, que assistiu à crucificação de Jesus, era outra Salomé, não é a Salomé de Herodes, né? E que, conforme sugere o Evangelho de João, era irmã da mãe de Jesus, ou seja, João era sobrinho de Jesus, era primo de Jesus, né? Pelo que ele está dizendo aqui, né? Primo de Jesus, porque a mãe de João era irmã de Maria. É o que especulam no Evangelho, mas não sei, mas seja como for, era João Evangelista, né? Um jovem impossível, que tanto é que Jesus o apelidava de Filho do Trovão, ele e o irmão, Tiago Maior, porque tinha um temperamento mais animado, né? Foi o único apóstolo que se atreveu a permanecer ao pé da cruz. A gente vê as passagens do Evangelho, está lá, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, quando Jesus entrega a João essa tarefa de cuidar da mãe dele, né? E terminou os dias cuidando da mãe de Jesus em Éfeso. A gente tem as passagens do Evangelho que enxerga tudo isso. Ele foi preso na ilha de Patmos, foi exilado lá e acredita-se que ele viveu até avançada idade. E seu corpo foi devolvido a Éfeso para sepultamento. Tem passagens lindas nesse livro de João de Miramês. João, na ilha de Patmos, os guardas tomavam conta dele e se tornaram amigos dele, daquele velhinho, 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, na ilha de Patmos. Ele sentava numa pedra na beira da praia e começava a conversar com os peixes. Os cardumes paravam para ouvir ele falar. Ou seja, tamanho magnetismo da prece, da pregação que ele estava fazendo ali, os cardumes de peixe paravam. Ele foi jogado mais de uma vez no caldeirão de azeite quente e escapou. Então é uma alma dessa dimensão, né, que é ungido, digamos assim, para concluir a sua tarefa e escreveu o Evangelho segundo João, as 3 epístolas, que é um pouco que a gente vai estudar hoje, e o famoso livro do Apocalipse, que a gente vai entrar nele daqui a alguns capítulos aqui, para tentar entender um pouco esse código do Apocalipse, né? Um livro profético, um livro de revelações, que está lá também no Evangelho e o Apocalipse de João. É esse livro aí que fala dessas revelações que ele tenta nos colocar, né? As 3 epístolas de João, aí, de novo, a gente já estudou aqui as epístolas de Paulo, que a gente viu que são as epístolas que são mais voltadas para determinadas comunidades que ele escreveu, as comunidades dos Coríntios, da Tessalônica, aos romanos, aos hebreus, e escreve também aos filipenses, e escreve também as cartas aos seus discípulos, né? A Timóteo, a Tito, a Filemão, essas são as cartas de Paulo. A gente viu as cartas de Pedro, a gente viu as cartas de Tiago, e agora a gente vai ver as cartas de João e de Judas. Que essas cartas de Pedro, de Tiago, de João e de Judas são cartas que são consideradas epístolas universais, ou seja, elas são documentos de instruções dos Espíritos, como a gente estuda no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui são instruções dos Espíritos encarnados. Só que aqui, como é que aconteceu? Esses apóstolos, eles fundaram determinadas igrejas em determinados tempos onde eles passaram. Então, eles escrevem a essas comunidades para resolver determinados problemas que estavam acontecendo com aquela comunidade. Então, a tônica é sempre a mesma. Pedro escreveu para a sua comunidade, Tiago escreveu para as suas comunidades, João vai escrever
a gente vai ver aqui com a preocupação do apóstolo relacionada a conflitos nas comunidades cristãs. Ou seja, sempre a mesma tônica de alguém preocupado em cuidar do seu rebanho, né? Então é como se Marco tivesse se afastado um pouco, foi morar um período em São Paulo, aí estava longe daqui da sopa Dona Flora. Aí começou a ter problema aqui na sopa, aí Marco começou a escrever para as pessoas, para elas tomarem determinados cuidados, determinadas preocupações. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha vídeo, você não podia mandar mensagem, era escrito mesmo, né? Então, são as mesmas preocupações. Então, as epístolas de João apresentam uma preocupação do apóstolo e evangelista relacionada a conflitos existentes nas comunidades cristãs de Éfeso, que é a região que ele morava, e da Ásia Menor, em razão do comportamento de certos membros das igrejas, que tentavam conciliar ideias cristãs e outras provenientes do gnosticismo, de filosofias gregas e de práticas de magia. Ou seja, se a gente hoje vê os templos religiosos misturando os assuntos, eu vou fazer apometria, eu vou fazer não sei o que na casa espírita, eu vou fazer... que passe. Então, e começa a ter os nomes, as coisas, aí começa a misturar as coisas aí, mais oriental, mais não sei o que, meditação, parará, parará. Você começa a criar uma série de instrumentos, de práticas dentro de um templo religioso que ninguém tá sendo contra os outros instrumentos, os outros mecanismos, mas cada coisa no seu lugar, né? É um pouco isso que era a preocupação de João Evangelista, né? Além do seu evangelho, João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior, escreveu 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Há muita semelhança literária e doutrinária entre as epístolas, ou seja, no Evangelho de João a forma é praticamente impossível negar a sua autoria. Também aqui não tem discussão, aqui as pessoas não. Aí pelo estilo literário a carta, o Evangelho e o Apocalipse é dele mesmo, né? As 3 epístolas joaninas formam uma unidade de composição, embora cada uma possua a sua especificidade, né? A terceira epístola, foram 3 epístolas, como a gente viu aqui. A terceira é provavelmente a primeira que foi escrita, e ela procura resolver um conflito de autoridade que surgiu em uma das igrejas sob a autoridade de João. Aquela velha história, né? Quem manda, quem não manda, quem obedece, quem é que pode conduzir o rebanho. Então, ele escreve para aquele pessoal para dizer, aí se a gente for ler o Evangelho, a gente vai entender o que a gente está dizendo aqui, né? A segunda epístola põe de sobreaviso uma ou outra igreja particular contra, de novo, a propaganda de falsos doutores, que a gente viu isso também nas epístolas de Tiago. A propaganda dos falsos doutores que negam a realidade da encarnação. Quanto à primeira epístola, sem dúvida mais importante, apresenta-se como uma carta encíclica destinada às comunidades cristãs da Ásia, ameaçadas pelo dilaceramento das primeiras heresias. João nela condensou o essencial de sua experiência religiosa. É quase certo que essas cartas foram escritas em Éfeso, na virada do século I para o século II, a mesma época da escritura do seu evangelho. As 3 epístolas de João apresentam um ponto em comum, relacionado aos conflitos existentes nas comunidades cristãs e da Ásia Menor. De novo, aquela preocupação. Estão brigando, está mandando mensagem para dirimir os conflitos, né? Esse movimento de gnosticismo que tentou se infiltrar nas igrejas cristãs primitivas, o que a gente pode estudar um pouco é dizer o seguinte: pode-se supor que nas diversas comunidades joaninas, nas igrejas fundadas por João, tenham começado a aparecer grupos religiosos influenciados pelo gnosticismo. A influência das ideias gnósticas provocam divisões na igreja. Ou seja, um acha que deve seguir por aqui, o outro deve seguir mais por ali. O próprio movimento espírita, no começo do século, as dificuldades que o Dr. Bezerra enfrentou foi nesse sentido também. Porque o movimento espírita, quando surgiu, muitos achavam que o espiritismo não era uma religião propriamente dita, mas era que devia se predominar o aspecto científico. Então, achava-se que a pessoa podia continuar na Igreja Católica, onde tivesse, e ser espírita pelos fenômenos mediúnicos. Então, esses eram os cientifistas, que seguiam o espiritismo pelo lado da ciência. Então,
sempre teve essa divisão também. E havia uma divisão no movimento espírita. Eu vou para cá, eu vou para lá. E doutor Bezerra de Menezes insistiu na caridade. A caridade, fora da caridade, não há salvação. Então, a porta da caridade é que era o caminho a ser seguido, a ponto dele dizer que não é de cientificismo falso, nem de filosofia cotidiana. O mundo está precisando de amor, porque ele entendia que dos aspectos da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, o que devia predominar era o amor, materializado pela caridade. Né? Então, esse é que era o movimento espírita. Também surgiu, teve todas essas dificuldades, essas divisões ao longo de seu curso, porque somos pessoas. E, enquanto pessoas, a gente carrega ideias, carrega sotaques, com valores, né? A nossa condição, a condição de cada um. E isso faz com que eu vá mais para um lado, o outro vá mais para o outro, e você fica tentando equilibrar esse caminhar. Né? Então, as cartas de João representam um tipo de reação à situação dos que estavam nas igrejas fundadas por João, mas que tinham a influência do gnosticismo, apelando para a necessidade de manter a mensagem do Cristo intocável. Não, a mensagem do Cristo é essa. Ou seja, o gnosticismo foi um movimento histórico e religioso cristão fundamentado na gnose, palavra grega que significa conhecimento. De novo, a influência da Grécia. Éfeso era na Grécia. Então, a Éfeso era conhecida como uma cidade de muitos filósofos, de muitas pessoas estudiosas que estavam lá por causa da influência do berço grego. Sócrates, Aristóteles, Platão, filósofos gregos que nasceram no século V, IV, III, antes de Cristo. Então, eles vieram trazer essa mensagem filosófica para o mundo da Grécia. E desenvolver uma igreja cristã na Grécia, era natural que houvesse a influência do pensamento dos filósofos, do conhecimento, acima de tudo, no pensamento cristão. Então, daí, esses conflitos que começaram a existir, surgidos nos séculos II e III, e de natureza filosófica, inspirado nas ideias do neoplatonismo e dos pitagônicos, Platão e Pitágoras, né? Influenciando o pensamento. Originou-se provavelmente na Ásia Menor, a partir de pensamentos existentes na Babilônia, Egito, Síria e Grécia. O gnosticismo combinava alguns elementos da astrologia e mistério das religiões gregas, como mistérios de Eleusis, como as doutrinas do cristianismo. Em seu sentido mais abrangente, gnosticismo significa a crença na salvação pelo conhecimento, ou seja, aquela história de que quem conhece mais se salva primeiro. Então, era um pouco o pensamento dessa escola religiosa que surgiu, né? E o apóstolo João enfrentou sérias dificuldades para manter a mensagem cristã livre do intelectualismo gnóstico e de outras ideias, especialmente na cidade de Éfeso, geralmente reconhecida como a primeira e a mais notável metrópole da província romana da Ásia. Éfeso desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo, desde a Palestina até Roma. Então, você veja a influência do local sofrendo as diversas escolas filosóficas e religiosas naquele tempo. E João, ele criou essa bandeira, essa luta para manter a mensagem do Cristo intocável, pura. A mensagem do Cristo é essa aqui, não tem poluição, não tem interferências. Então, passou por isso. Todos passaram por isso. Então, é isso que eu estou dizendo, Carlos. De tempos em tempos, a gente vê a humanidade passando por esses... Isso é uma afirmação de valores, para saber o que a gente entendeu. Aí a gente tem que ver, haverá falsos cristos. Mas é a luta contra os falsos profetas. Né? Então, você vê que a mensagem é de todos os tempos, é de toda a antiguidade. Então, a gente vive perseverando. E se a gente não tem convicção dos nossos valores, um vento nos balança. Um vento nos balança. Faz, não, Carlos, mas não é assim, não, é assado. Aí você, não, porque quem está dizendo é fulano, e fulano é não sei o quê. Não é assim. Pode ser uma pessoa mais simples, mais humilde. Tem que fazer porque eu quero. Então não é isso. Então a gente não está aqui para discutir religião. A gente não está aqui para discutir nada. É por isso que o braço da caridade ele silencia, que é o braço de fazer. Porque na eloquência,
a gente vai ver, guardadas as devidas proporções, a gente vai ver a discussão intelectual, filosófica, científica das grandes cátedras, dos grandes tribunais humanos. Então, as pessoas botam aquelas togas, aquelas coisas, se revestem daquela empáfia, daquela vaidade, daquele poder, e vão discutir eloquência intelectual. E nas ruas está lá a irmã Dulce, está lá a sopa, não sei o quê, respondendo à necessidade do amor. Porque a caridade é o amor em movimento. Então, não adianta eu estar aqui discutindo as mais belas teorias, as mais belas teoremas, e, na prática, o que foi que você fez? Né? Eu vou chegar na parte espiritual e dizer, não, eu escrevi 10 livros, eu fiz não sei quantas palestras, eu fiz não sei quantos tratados, eu ganhei 52 medalhas. E quantas lágrimas você enxugou? E quantos pães você distribuiu? E quantas pessoas você consolou? Né? Então, a gente, porque isso tudo, não estou dizendo que não é necessário conhecimento, é necessário. Mas isso não... Isso fala para nós. Isso às vezes não fala para a humanidade. Não é? Porque até para passar uma informação, a gente tem que ser humilde. A gente não pode passar uma informação com arrogância. A gente não pode passar uma informação com prepotência. A gente não pode passar uma informação se achando melhor do que os outros. Ah, porque vocês são burros e eu sou inteligente. Que conversa! Não é? Então, e tudo isso fala da capacidade que a gente tem de entender a mensagem. A sabedoria não precisa necessariamente da cátedra. Não, exatamente. Há principais ensinos das epístolas de João. Primeiro, a pureza doutrinária do cristianismo. João apela aos cristãos nas 3 cartas no sentido de preservarem a pureza doutrinária do cristianismo, superando as divergências pela legítima prática do amor. Então, é aquilo que a gente estava dizendo, vamos discutir o que vocês quiserem discutir. Agora, é aqui, é o amor. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, não estamos discutindo outra coisa, né? O apelo do apóstolo atravessa os séculos e chega até nós, mantendo uma atualidade surpreendente. Nos faz ver as dificuldades para se manter a pureza doutrinária dos ensinamentos superiores. Ou seja, o esforço permanente de todos os tempos de manter a essência da mensagem, né? Percebe-se nas 3 epístolas a tentativa do apóstolo de encontrar uma solução para evitar que a crença cristã seja adulterada pelas ideias gnósticas, aquela da salvação pelo conhecimento, e outras ideias correntes nas comunidades cristãs da Ásia Menor. Está aqui um texto do Evangelho, da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de 9 a 11, quando ele diz: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está nas trevas. Eu sou conhecedor de 1000 coisas, mas aborreço meu irmão. Então eu estou nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, ele fala isso para aquelas suas comunidades. Aquele que diz estar na luz, eu sou sabedor de todas as coisas, eu estou na luz, porque com essa minha arrogância e prepotência eu aborreço o meu irmão. Então, está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Simples assim, não é? Ele está tentando chamar o feito à ordem, dizer, vamos por aqui, não é? Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vício do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testamento que Deus de seu Filho deu. Ou seja, João tem essa linguagem, às vezes poética, mas nos passando
a mensagem essencial, né? Todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Então ele vai instruindo as pessoas para dizer, olha, procurem seguir e se acompanhar daqueles que trazem as ideias superiores trazidas pelo Evangelho. Esse é o esforço de João o tempo todo, né? Um outro princípio nas suas epístolas é a caridade essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ou seja, a caridade generosa da assistência, da medicação, do ensinamento, da sopa, constitui santas caridade generosa, executa os programas do bem. São vestiduras de uma virtude única, da caridade. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Mestre Divino no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Ou seja, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, que o Cristo se manifeste nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações hão de ser misericordiosas, precisam ser amorosas, precisam ser bondosas, para que o alimento que a gente dê, para que a roupa que a gente dê, para que a assistência que a gente preste, consiga nutrir o conjunto completo da soma do fluido. Porque o fluido material alimenta, mas o fluido espiritual fortalece, edifica. Se você der uma sopa para alguém e dizer, toma essa sopa aí, miserável, está com fome? Vá comer. Essa sopa, o nutriente vai ser diferente de você chegar assim, meu irmão, está aqui uma sopa que pode alimentar o teu estômago, mas principalmente agradeça a Deus, porque é isso que alimenta o coração. Então, quando a gente se reveste de entranhas de misericórdia, o alimento se soma, é o que ele está dizendo aqui. A caridade para fora se soma com a caridade para dentro. A gente precisa se revestir desse conjunto. E às vezes a gente não tem, como disse o apóstolo Pedro, quando ia saindo de um templo religioso, e um mendigo vira para ele e faz, me dê alguma coisa para comer. Pedro bota as mãos na sua roupa e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E dá um abraço nele, como você fez quando chegou aqui e deu um abraço em Carlos. E a gente percebeu essa atitude. Você não tinha prata e nem tinha ouro, mas você deu um abraço em Carlos. Por quê? Porque isso é o que você tinha. E eu tenho certeza que isso te alimentou, que isso te fez bem, porque não é o exterior, é o que está dentro de mim, que é o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Então, essa energia que a gente troca, essa capacidade que a gente tem de tocar o outro, ela não se manifesta apenas com comida, com agasalho, com essas coisas. Então, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso vos dou. Então, a gente vai entendendo essa mensagem dos apóstolos, desses emissários do Cristo, que nos ensinam essa transformação, não é?
Então, dentro de casa, muitas vezes, a gente bota o pão na mesa, mas não bota o amor no coração. Muitas vezes a mesa está farta, mas o coração está vazio. Muitas vezes o alimento chega, mas o coração não se sacia. Então é por isso que existem tantos estômagos abastecidos e tantos corações que choram, né? A gente precisa trabalhar esse sentimento dentro da gente. Quantas vezes a gente faz uma refeição calada, não dá uma palavra, não diz nada, não pergunta se o outro está bem, como é que foi o dia, como é que não foi. A gente não tem essa... De novo, nem só de pão vive o homem, né? A gente tem essa... E eu estou passando um filme na minha cabeça aqui, quantas vezes eu sou silencioso, eu sou vazio nesse sentido, né? Eu não estou falando que... Não, eu estou falando para mim. Quantas vezes eu tenho necessidade de ser alimentado dessa outra forma de alimento, não é? Então, essa é a caridade essencial que a gente tem de ouvir uns aos outros. Quantas vezes eu me flagro, por exemplo, minha mãe com 82 anos de idade, fala pouco, conversa pouco, às vezes eu falo com ela e às vezes eu tenho impaciência de estar ouvindo o que ela está dizendo. Ela diz, já vai caçar a minha palavra. Ela... Quantas vezes eu me flagro fazendo isso? Né? Porque a caridade essencial é ouvir. Muitas vezes a pessoa não tem com quem conversar. A pessoa só quer falar. Então, quantas vezes a gente vem aqui para a sopa e a grande trabalho da sopa não é só cortar o alimento, o legume para botar... você está ali conversando com outras pessoas, você está se alimentando, você está dividindo as suas dores, você está desabafando dos seus sentimentos, você está recebendo de outras formas, entendeu? Então, tudo isso você faz com que se sinta útil, se sinta acolhido, se sinta amparado, né? Então, a gente precisa desenvolver esse sentimento dessa caridade essencial, né? E aí eu trago, para fechar esse estudo das epístolas de João, de novo, o nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso, mensagem 122, Pecado e Pecador. Fantástica essa abordagem de João e de Emmanuel, porque João diz, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Veja que coisa maravilhosa. João não julga ninguém. Diz, não, quem não faz o bem é do diabo. Ele não radicaliza. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal é do diabo. Infelizmente, hoje a gente está vivendo uma sociedade que é assim, né? Se tu está aqui, tu é de cá. Se tu está assim, tu é de lá. Não tem... Ninguém consegue enxergar as circunstâncias de cada um. Ninguém consegue entender as motivações de cada um. E tem que ser respeitadas. A gente não consegue entender o somatório da obra. Né? Não é? Então, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Aí Emmanuel chega e diz, a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Como é atual essa mensagem, né, gente? A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, amarelos e vermelhos, gordos e magros, pretos e brancos. Não estamos aqui para nos dividirmos, né? Mas viver qual grande família em que se integram os espíritos e que compartilham as suas visões de momento, conforme as cores dos seus valores, das suas percepções. Lembram do que a gente falou aqui do plug? O meu plug hoje consegue se conectar, o do outro se conectou depois, de outra forma, e está tudo bem, não é? Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre. Estamos em transição. O mundo de celeste não vai chegar da noite para o dia. É um processo de transição, definindo certas atitudes mentais inferiores.
Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Ou seja, a gente tem que lutar contra o equívoco, mas a gente tem que amparar o equivocado. Sempre. É isso que Emmanuel está nos dizendo. É isso que João está nos dizendo. A gente tem que lutar contra o erro, mas a gente tem que amparar quem errou. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino celeste. Ou seja, meus irmãos, nós que já temos a pretensão de começar a entender a luz do Cristo, nós temos que espargir essa luz, porque é assim que Jesus nos ensinou, que brilhe a vossa luz. Quantas vezes nós nos encontramos no nosso caminhar com criaturas caídas, com criaturas equivocadas, com criaturas que tropeçaram, que caíram. Qual é o nosso papel? É o de juiz, que vai condenar e dizer que aquilo ali é um infeliz, é uma alma do diabo e que deixe que ele arda no fogo do inferno? Não. O nosso papel é o que ele está dizendo aqui. Não se poderia... Lute-se contra o crime, ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Né? É o que a gente costuma dizer nas reuniões mediúnicas de doutrinação. Nós, doutrinadores, esclarecedores, nós temos que ser essa alma amorosa que ampara o equivocado. Porque se a gente, quando estiver doutrinando o espírito, a gente se arvorar na condição de julgador, nenhum espírito vai ouvir o que a gente está dizendo. É porque ele sabe que Mas, Marcos, se a gente não for amoroso com aquela criatura que a gente está recebendo, e olha que a gente não sabe o que ele fez, o que ele deixou de fazer, quem ele é. A gente está lidando ali com assassinos, com estupradores, com bandido, com ladrão, com gente de toda espécie, com espíritos de todas as espécies. Agora, a questão é o seguinte, nós somos espíritos. Nós já fizemos o que ele fez, talvez pior. Só que hoje nós não fazemos mais. Então a gente não pode se colocar na posição de cobrador, porque é o que Jesus dizia, alguém te atirou uma pedra, alguém te condenou, tampouco eu te condeno. Ou seja, a gente não pode atirar uma pedra, porque a gente não tem essa moral toda para dizer que nunca errou. Não, eu estou ali na posição de amparar, de levar o amor, de conduzir o caminho. Aí ele errou, ele fez, tudo bem, ele vai se acertar com as leis de Deus. Não sou eu que vou julgar ninguém, são as leis. A lei possui mecanismos que não é a gente que vai julgar. Está entendendo? A gente não tem esse direito de... Meu amigo, você vai se acertar com as leis de Deus? Está tudo certo. Eu não tenho pressa. As leis de Deus estão aí para você se acertar com ela. Então, que ampare-se o pecador. A gente é contra o pecado, mas que se ampare o pecador. Então, meus irmãos, está aí essas maravilhosas epístolas de João. Toda vez eu quero ver se eu consigo juntar as epístolas num dia só, mas não dá. Para a semana a gente vê a de Judas. Mas é isso aí, que a gente estude a primeira, a segunda, a terceira epístola de João, que nos dão essa dimensão da caridade essencial e da pureza doutrinária do cristianismo na sua essência, não é? Então, que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa encerrar esse estudo dessa manhã